domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos estudando nesse trimestre apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Essa lição é de grande importância e gostaria de convidar você a ficar comigo até o final nesta escola dominical virtual do presbítero Ademar da Silva Santos. Aqueles que não estão acompanhando as lições, nós temos lá no nosso canal, é só entrar na playlist, né? EBD, né? Quarto trimestre de 2019, você tem lá todas as lições desse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 11, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesta lição nós vamos estar falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando as verdades sobre esta ressurreição. E como eu disse aos internautas, aqueles que quiserem ter um certificado desse seminário tão glorioso que é esse Apologética Cristã, estou mostrando aí para vocês o modelo do certificado. Basta nos comentários dizer eu quero certificado e colocar seu nome correto. Se é Paulo Ribeiro da Silva, não colocar Paulo R. da Silva, né, que eu não sei quem que é, ou então só Paulo, aí eu não tenho como eu mandar o certificado, ok? De coração eu quero agradecer também aos internautas que têm me acompanhado neste canal. E a lição de hoje nós vamos estar estudando sobre a leitura em classe, que é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 até o 21, que ele começa ali na leitura em classe dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Antes de tudo, quero agradecer aos internautas, ao Adriano Veiga de Lima, Elis Pai do Senhor, irmão Ademar. É muito bom assistir as aulas do presbítero, porque aprendemos demais com suas explicações. Então, um grande abraço. João Batista, Pai do Senhor, meu amigo Ademar. Depois que descobri suas aulas, eu não perco uma, pois tem sido de grande importância para mim. E aí ele me pergunta de onde eu sou, pois queria levá-lo até a sua igreja. O presbítero João Batista, ele é de Neurópolis, né? Goiás, né? Neurópolis, Goiás, né? E da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Olha, presbítero, irmão João Batista, eu sou aqui de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Grande abraço e será um prazer estar aí se o irmão me convidar. O Antônio Carneiro Filho, ele disse o seguinte: Pai do Senhor, presbítero Ademar, ele é evangelista, né? E ele é de Iguapé, São Paulo, Ministério de Madureira. Grande abraço. Gênesis José Moraes, Deus abençoe, irmão Ademar, somos edificados pela sua explicação. Grande abraço. A paz do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pelo seu desenvolvimento nesta aula. Quem diz isso é o pastor Nelson Picanco, né? Congregação Itaucara. Grande abraço, pastor Nelson. Maria Valdirene, ótimas suas lições, aprendi muito com ela. Grande abraço. Ana Xavier, ele diz: pastor Ademar, quero parabenizar o Senhor por estas aulas da EBD, tem sido bênção na minha vida, tenho aprendido bastante com o Senhor. Ela diz que também é professora da EBD na congregação dela, ela é de Macaé, Rio de Janeiro. Grande abraço a todos. Célia Regina da Silva Barbosa, Pai do Senhor, ela diz: eu quero meu certificado. Fique tranquila, Célia. Isaías Cobete, Pai do Senhor, meu professor Ademar. Grande abraço, Isaías. Ana Xavier, né? Então, meus queridos, muito obrigado aí a Ana Xavier, que também tem sempre participado do nosso
EBD virtual. Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28:6. Verdade aplicada. A informação da ressurreição de Jesus é a maior e a mais sublime mensagem triunfante do cristianismo. A introdução: o cristianismo estaria morto se lhe fosse retirado a inconcusa, quer dizer, a incontestável verdade da ressurreição de Cristo, pois ela é o axioma de sua vitória e, consequentemente, o cristianismo. Mas antes de entrar na lição, meus queridos internautas, nós estamos batalhando ainda pelo projeto ID, Marcos 16:15, né, que é o portal ID, Marcos 16:15. Estou mostrando para vocês aí a planilha. Ainda continuamos apenas com 2 colaboradores. E aí, para que possa facilitar mais para as pessoas contribuírem, meus queridos irmãos, eu fiz um carnezinho aí que você pode entrar lá no meu site, vou deixar o endereço aqui na descrição, e você coopera segundo você quiser. Aí eu fiz uma cooperação aí de 6 meses, né? Você pode cooperar com R$10, com 20, com 50, com 100 ou com outro valor. E você está aí no carnezinho, você vai ver aí todas as informações. Entre lá no meu site que está escrito, não, você entrar ali, está marcando as páginas, você clica e vai cair certinho lá e você vai ver esse carnê. Nos ajuda a comprar esse barco para o missionário, é uma grande necessidade. A obra ali em Tefé no Amazonas tem grande necessidade. Aí às vezes a pessoa diz, mas R$10 não é nada, ou 20 não é nada, mas se várias pessoas contribuírem com esse valor mínimo, nós teremos um montante que já dá um grande impulso para a compra desse barco com o motor. Eu conto com vocês, meus queridos irmãos, todo o depósito aí, até a própria no carnê, o dinheiro vai cair lá na conta no Amazonas. Eu gosto das coisas com muita clareza e gosto também que as ofertas sejam feitas, oferta voluntária, com muito carinho. Não porque alguém ofertou tanto, eu posso ofertar mais, nada disso. Faça tudo para a glória de Deus. Ananias e Safira se ferraram, porque viu lá, nosso querido irmão, né, José Barnabé, foi lá e voluntariamente fez uma oferta, e aí ele quis imitar e deu problema. Ele poderia não ter dado nada, não teria morrido. Então, meus queridos, as coisas de Deus é com muita sinceridade. Você quer ajudar? Ajude. Você não pode ajudar? Não ajude. Você não tem vontade de ajudar? Não ajude. Não complique a sua fé. Mas gostaria que você me ajudasse pelo menos com R$10, certo? Vai, me ajude aí. Facinho aí você fazer esse depósito. Vamos para a primeira parte da lição, provar que o túmulo de Jesus está vazio. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos estar acompanhando nos seus subtópicos e nós vamos estar provando que o túmulo de Jesus está vazio, que ele não está mais lá, que ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. 1. Túmulo de Jesus vazio. A morte de Jesus e o consequente sepultamento, evento de conhecimento público na época dos fatos, exige obrigatoriamente a existência de um túmulo. Então aqui o comentador está nos trazendo, o túmulo está vazio. Então, para dizermos que Jesus ressuscitou, obrigatoriamente precisa existir o túmulo aonde ele foi colocado. Então os discípulos de Jesus, eles não poderiam propagar imprudentemente a ressurreição de Cristo, uma vez que Cristo não tinha ressuscitado. Aí eles corriam o risco de serem mortos, serem caçados, mas muito bem caçados, por estar mentindo que Cristo tinha ressuscitado. E até porque se o corpo de Jesus ainda estivesse lá, como é que eles diriam que Jesus ressuscitou? Porque para os discípulos era impossível eles irem até o túmulo para retirar o corpo de Jesus. Então a sepultura de Jesus vazia é uma das inegáveis provas de que Jesus ressuscitou. Então, queridos professores, queridos alunos, nós estamos colocando, cada um vai colocar a sua maneira, cada um
mas de acordo com a lição, né? E de acordo com as provas bíblicas, de maneira que os nossos alunos entendam e tenham convicção e certeza que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Teriam furtado o corpo de Jesus os seus discípulos? Considerando as informações de Mateus 27, 62 a 66, pode ser afirmado que as autoridades foram avisadas das possibilidades de roubarem o corpo de Jesus. Então, veja que seria impossível o corpo de Jesus ser roubado, porque colocaram justamente guarda para que essas coisas não acontecessem. Então, seria apenas 3 dias, tempo curto, onde é possível manter uma segurança rigorosa. Então, meus queridos, a sepultura, ela fora cavada em rocha e uma grande pedra colocada para fechar a tumba. Então, Oriente mostra aos alunos aí que nós estamos acostumados a ver sepultamento, os túmulos são dessa forma que alguns tem uma gaveta, abre e coloca o defunto lá dentro. Não, naquela época os túmulos eram escavados na rocha, era um ambiente, né? Como esse ambiente que eu estou aqui, você pode entrar dentro do túmulo, porque ele é escavado na rocha e um lugar onde o corpo era colocado, mas você teria acesso à sala do túmulo. Então era impossível os discípulos roubarem o corpo de Jesus. Por causa da grande pedra que estava na porta, foi rolada uma grande pedra, que é impossível dos discípulos tirar aquela pedra ainda sem os guardas que estavam cuidando não verem. 1 e 2 diz o seguinte: teriam furtado o corpo de Jesus os seus adversários? Se os inimigos de Jesus tivessem furtado o seu corpo, teriam mais motivo para devolvê-lo do que para escondê-los, pois ao ocultá-lo estaria contribuindo ainda mais para o argumento da ressurreição. O comentador está trazendo aqui, tentando trazer de maneira clara para nós entendermos que os discípulos não poderiam roubar o corpo, porque além de estar com muitos guardas cuidando, ainda a pedra era muito pesada para ser retirada. Os guardas não poderiam também roubar o corpo, porque se eles roubassem, eles dariam muito mais motivo, muito mais ênfase à ressurreição de Jesus. É isso que nós, queridos professores, queridos alunos, vamos estar colocando para os nossos alunos. Não precisa se preocupar. As aulas nossas, esse trimestre aqui, nós não estamos tendo aquela aula de avivamento. Vocês, por exemplo, tem pessoas que querem levar a escola para o avivamento. Não dá. Nós estamos, um aprendizado sobre a apologética cristã. Então, são razões que nós vamos defender a nossa fé. E aí nós estamos defendendo desde a primeira lição até a última lição que nós iremos ainda alcançar. Então, os inimigos de Jesus, eles também não roubaram o corpo. Quer dizer, nem os discípulos, nem os inimigos de Jesus roubaram o corpo. A inércia das autoridades diante dos fatos envolvendo a ressurreição de Jesus. 1 e 3. Em suma, para qualquer pessoa violar o túmulo de Jesus seria um crime, pois estava lacrado com o selo do procônsul ou do proconsular. Mas as autoridades nada fizeram. Então, todo esse negócio do roubo foi uma tremenda invenção, porque não tinha como, além do peso da pedra, ainda ela estava selada. Então, nós podemos aí estar mostrando para nossos alunos, queridos professores, a gravidade dos fatos. Porque, por um lado, as autoridades religiosas impuseram as guardas, né, do túmulo de Jesus, quer dizer, e daí eles inventaram uma mentira que todos aqueles guardas dormiram. Quer dizer, uma coisa muito difícil de acreditar, mas pelo poder dos imperadores da época, as pessoas ficaram caladas. Então, assim, os soldados, eles não foram punidos, como devia ser, pela suposta falha ao dormir. Fato gravíssimo, pelo contrário, foram protegidos pelo sacerdote. Quer dizer, num evento desse, na época dos imperadores, todos eles teriam a cabeça cortada. Mas como era para poder dar ênfase a uma mentira sobre o corpo roubado de Jesus,
então aí as autoridades protegeram. Então, por outro lado, da mesma forma, né, omisso por não denunciar formalmente os discípulos de Jesus, já que foram acusados do crime de violação do túmulo, né? Então, não acusar também os discípulos de Jesus, falar que levaram, mas os discípulos não foram acusados, porque também eles não teriam prova. Então, porque na realidade, né, não teria prova sobre esse suposto crime. Então, meus queridos, eu quero trazer alguma coisa aqui para os queridos internautas, para que nós possamos entender. Nós temos algumas controvérsias por causa das linguagens da Bíblia, às vezes por causa das metáforas, né? E por causa de tantas e tantas outras coisas e pérolas que nós temos na Bíblia. Eu tenho falado sobre isso. Então o leitor da Bíblia e o professor precisa ser cauteloso para não ensinar coisas diferentes. Então nós temos muitos assembleianos, né, e professores de escola dominical seguindo a doutrina dos adventistas para poder ensinar sobre a ressurreição. Eu vou no segundo tópico, vou falar um pouco sobre o adventismo também. Mas eu quero dizer que 3 dias e 3 noites Jesus falou sobre isso. Então, meus queridos professores, queridos alunos, vocês vão ter que parar um pouquinho o que está fazendo para prestar atenção nessa parte para poder entender. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo, ou ressuscitou ao 3º dia. Então nós precisamos, meus queridos, entender o que é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? Ela ocorre quando um termo ou frase assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Então Jesus usou esse termo aqui, porque os evangelhos vai dizer que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. 3 dias, 3 noites. É uma expressão idiomática. Olha, veja bem, nós usamos várias expressões idiomáticas. Por exemplo, o culto a céu aberto. Se eu falar para você, hoje o culto é a céu aberto, o que você vai entender? Vai entender que o culto é o ar livre. Você diz, eita, fala mais que papagaio. Você vai entender, são frases idiomáticas, né? Tem ouro a dar com pau. Você vai entender que tem muito ouro. São frases idiomáticas. E Jesus usou essa frase idiomática. Nós vamos entender. Jesus ficou sepultado durante 3 dias e 3 noites. Então, se Jesus morreu na sexta de tarde, como ele pode ressuscitar na manhã de domingo? Sendo que ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites sepultado. Eu estou levando você, professor, você, aluna, um questionamento para que nós possamos vir com mais cuidado, prestando atenção para nós entender. Pois o termo 3 dias e 3 noites está registrado que Jesus disse, né? O Filho do Homem se levantará novamente após 3 dias, e ele será levantado novamente ao 3º dia. Quer dizer, já vem agora o 3º dia. Essas expressões são usadas alternadamente. Evangelistas, né, o próprio Jesus e os fariseus concordam entre si que Jesus disse que ressuscitaria no 3º dia, independente de quantas horas estaria no túmulo. Nós estamos fazendo confusão em pequenas coisas. Então Jesus disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40, está escrito. Agora vamos ver o porquê de Jesus ter usado essa expressão idiomática. 3 dias e 3 noites, né? Então eu estou transmitindo para vocês que isso é uma expressão idiomática e não um relato minucioso de tempo. Nós queremos ser estrategistas no tempo. Ele ficou 72 horas. Eu vou dar algum exemplo disso aqui, né? Nós encontramos em outros textos bíblicos. 1 Samuel 30, 12 e 13. Um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uvas passas. Aí diz que ele comeu, redobrou a sua força, porque tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Então aí vem aquele outro amalequita que foi deixado lá e disse, a quem você pertence, de onde você vem? E ele respondeu, eu sou um jovem egípcio,
servo de uma malequita. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente, né? Há 3 dias. Ele disse, há 3 dias. E aí nós temos outra coisa. E no 3º dia José disse, eu estou trazendo algumas histórias da Bíblia para você entender. Vai lá e leia, você vai ver que é o 3º dia e não são 3 dias, não são 72 horas fechadas. Usa-se a expressão, mas 3 dias e 3 noites, não está usando a expressão fechada. Então nós temos lá o José, nesse caso, né? Se eles ficaram presos 3 dias e depois disso José pediu para soltar, então eles teriam sido soltos no 4º dia, correto, meus queridos? Porém não é isso que aparece. Eles o soltam no 3º dia, ou seja, eles ficaram presos durante 3 dias. 1, 2, 3, literalmente. Então, portanto, se olharmos com literalidade nesse texto, haveria uma contradição, pois os irmãos estariam presos num período de 72 horas. Mas o mesmo texto diz que eles foram soltos antes das 72 horas. Vamos lá, é que a escola aqui é corrida quando fica um pouquinho comprida, alguns internautas até reclamam, mas só para você entender, vai lá nesses textos, vocês vão ver, linguagem idiomática, 3 dias, 3 noites, mas você vai lá, você vai ver que é o 3º dia. Então não há contradição, porque é apenas uma expressão idiomática. Então assim, 1 dia e 1 noite era a expressão idiomática usada pelos judeus para indicar um dia, mesmo quando indicava somente parte de um dia, o qual pode ser visto também no Velho Testamento. Então os judeus, eles contavam, por exemplo, se começasse hoje à tarde, por exemplo, eles contavam como um dia. Então, meus queridos, a expressão 1 dia e 1 noite representava, né, tanto o período total como uma parte do dia, tanto o dia inteiro como uma parte dele. Então, se nós formos juntar e formos olhar, então você vai ter que fazer como os adventistas, criar outro sábado, para poder bater com a história da Bíblia. Nós estamos tentando torcer a palavra de Deus, e por que não dizer que tem muitos assembleianos que estão acompanhando o adventista no raciocínio deles. E aí tem que mudar a data que Jesus morreu, tem que criar mais um sábado para que a ressurreição aconteça na manhã do 1º dia da semana. Então, meus queridos, nós precisamos ir mais devagar em certas coisas, procurar pesquisar mais, para que nós não possamos trazer ensinos dos adventistas para dentro da nossa igreja, desde que ele seja inspirado, ok, mas eu estou mostrando para vocês que essa é uma linguagem idiomática. No 3º dia, quer dizer, ele tem parte do dia, e Jesus falou sobre 3 dias e 3 noites, mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. E as citações que eu citei, vocês vão verem que está de acordo com a maneira que era contado os dias pelos judeus. Vamos para o objetivo da segunda parte da lição: estudar as aparições de Jesus posteriores ao seu túmulo vazio. Então agora nós vamos falar a respeito das aparições de Jesus posterior ao túmulo vazio. Eu quero pedir para você que me acompanhe esse tópico até o final, que no finalzinho dele eu vou estar falando sobre outra coisa que os assembleianos pegam dos adventistas, da senhora Ellen White, e traz para dentro da Assembleia de Deus. Vou estar mostrando que nós precisamos de muito cuidado. Então, 2 diz assim: as posteriores aparições de Jesus. Em 1 Coríntios 15:5, temos o testemunho de Paulo, que conhecia pessoalmente os discípulos de Jesus. E ele escreve que depois da morte de Jesus, os seus discípulos ouviram vivo. Quer dizer, é uma prova de que Jesus ressuscitou. Então Paulo conheceu o testemunho ocular dos aparecimentos de Jesus, né, após a sua ressurreição. E aí Paulo, por exemplo, conviveu com os discípulos. As aparições de Jesus depois da sua ressurreição são fundamentais, porque traz, né, e através delas temos prova do fato da ressurreição de Jesus. Eu não tenho dúvida de que Jesus ressuscitou.
São muitas e muitas provas que falam da ressurreição de Jesus. Inclusive, o escritor Flávio José, que eu citei em aulas anteriores, fala sobre que Jesus ressuscitou conforme disseram os seus discípulos. 2:1, testemunho da ressurreição de Jesus. A crença na ressurreição de Jesus não é invenção tardia na história do cristianismo. Então, meus queridos, não é. Por que não é? Porque ela já era uma realidade em Jerusalém, cidade onde se deu o grande e maravilhoso evento da ressurreição, e onde residiam testemunhos oculares que diziam ter visto Jesus depois de sua ressurreição. Você sabe que Jesus apareceu para muitos irmãos. Ele ficou por 40 dias aqui com esses aparecimentos. Então esses eventos aconteceram em cidades em que moravam os acérrimos inimigos da fé e pessoalmente interessados em negar a veracidade do acontecimento, se isso lhes fosse possível. Mas de ressuscitado e pelos relatos de Paulo, muitos ainda haviam nos seus dias. 2:2, testemunho do Evangelho sobre a ressurreição de Jesus. Os Evangelhos foram escritos depois do início da igreja, provavelmente entre 65 a 98 depois de Cristo. Eu quero que você mostre aí para os alunos, queridos professores, que muitos pensam que o Evangelho, conforme ia acontecendo, ia sendo escrito. Não, o Evangelho começou sendo escrito 65, lá pelos anos de 65 a 98 depois de Cristo. E em 180 anos depois de Cristo, o Evangelho já era universalmente aceito em todas as igrejas como o único registro válido a respeito da vida terrena de Jesus. Nós podemos notar aqui o testemunho dos 4 evangelhos sobre a ressurreição de Jesus. Os 4 escritores dos evangelhos são unânimes ao relatar o fato da ressurreição de Jesus. Você pega cada situação bíblica, você não vê que eles são unânimes em falar sobre a ressurreição de Jesus. A falta de harmonia em pequenos detalhes de seus relatos é mais uma prova da verdade, pois se houvesse uma uniformidade nas narrativas, seria prova de, podia ser um conluio, podia ser uma invenção, mas cada um dentro de suas informações escreveram sobre a ressurreição de Jesus. O 2 e 3 diz: Jesus apareceu fisicamente após sua ressurreição. Então nós sabemos disso, que Jesus apareceu. Então Jesus apareceu após sua ressurreição fisicamente e corporalmente, e não através de uma visão, excluindo o argumento de uma simples experiência psicológica. Então os discípulos, queridos professores, queridos alunos, eles não tiveram uma experiência psicológica, eles tiveram uma experiência visível. Jesus apareceu no meio dele. As aparições de Jesus, elas ocorreram no mundo externo, diferente da visão de Estevão, que diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Só Estevão podia estar vendo esta visão, que é no mundo interno. É uma visão interna, mas a aparição de Jesus foi externa. Por outro lado, tem uma experiência de Tomé, que Tomé, quando contaram que Jesus esteve ali, ele disse: eu só creio se eu ver. E Jesus vem e Tomé pode ver o Senhor. Então, nesses 2 exemplos, fica evidente a diferença entre visão de Estevão e aparição a Tomé de Jesus ressurreto. Então, meus queridos, nós vemos, parece que vou sair um pouquinho fora da lição, mas eu vou aproveitar para entrar num assunto aqui que eu vejo que é de tamanha controvérsia. Porque vocês sabem que quando Jesus morreu, diz a Bíblia que quando ele bradou lá na cruz, muitos sepulcros se abriram e corpos de santos foram ressuscitados. Então, meus queridos, aqueles santos que ressuscitaram quando Jesus expirou sobre a cruz, pode-se dizer que eles ressuscitaram em ressurreição de vida eterna? Pode dizer isso? Que é o que muitos assembleianos dizem, copiando os adventistas. Não estou falando contra os adventistas,
gosto muito dos adventistas, só que quando qualquer religião que professa que só eles são salvos, que eles são remanescentes, que os outros são perdidos, eu considero mais como uma religião mais voltada para fariseu. Porque Jesus não apareceu no surgimento da Cristã do Brasil, da Assembleia de Deus, dos adventistas. Jesus começou a salvar logo após sua morte em cruz, na própria cruz. Jesus já começa sua obra ali de salvação, salvando o pecador. Ele salvou antes, formando discípulos, e quando ele estava de braço estendido na cruz, ele salvou aquele ladrão que reconhecia seus pecados. Jesus veio para que todo que reconhecer, todo que aquele que aceitar Jesus, não deixou nenhuma religião. E esse povo está perdido em religiões. Eu sou assembleiano, mas eu não sou fariseu. Eu sei que todos aqueles que servirem a Cristo de coração, fielmente, renunciar, nascer de novo, pertence à igreja do Senhor. E ainda precisamos ter cuidado para nós não ver como os especiais, como o bicho da goiaba. Só nós somos salvos. Toda religião que professa isso é a religião de fariseu. Jesus não veio salvar a praga de igreja, nem assembleiano, nem adventista, nem batista, nem cristão do Brasil. Jesus não veio salvar essas pessoas. Jesus veio salvar aqueles que se achavam perdidos, aqueles que reconheciam os seus erros. Jesus não proclamou nenhuma igreja, mas ele disse que a igreja seríamos nós renunciaríamos, nós nasceríamos de novo e nós seríamos nova criatura em Cristo. E nós estamos fugindo dessas coisas para pregar, para vivermos atrás de religião. Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Então eu quero falar um pouco sobre essa ressurreição, de quando Jesus, ali na cruz, bradou, está consumado, e os túmulos se abriram. Então aqueles homens ressuscitaram para a vida eterna, quer dizer, precederam a Jesus, foram o primeiro que Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia, foram, sim ou não? É evidente que não, meus queridos. Aqueles santos que ressuscitaram, quando Jesus virou sobre a cruz, experimentaram uma ressurreição como a que experimenta, ou a que experimentou Lázaro, depois de estar 4 dias na sepultura. Na minha visão, aquelas pessoas tinham morrido há pouco. E eu vou explicar por que eu digo isso, com detalhes bíblicos. E aí nós ficamos agora crendo num programa muito bom, que eu gosto muito de assistir, Na Mira da Verdade. Quando ele diz que o homem está ordenado a morrer uma vez. Então não existe milagre de pessoas que morreram e ressuscitaram. Jesus ressuscitou Lázaro, é mentira então. Lázaro morreu 2 vezes. Morreu uma. Depois Jesus ressuscitou, ele teve que morrer de novo. São frases idiomáticas que eu estou tentando trazer nessa lição. Queridos professores, queridos alunos, passe para a sua classe de maneira que eles vão entender. Alguns ensinam, porém, que aqueles santos ressuscitaram e subiram para o céu. Quer dizer, subiram primeiro que Jesus, fazendo notar uma evidente contradição em que cai aqueles que afirmam essas coisas. Mateus diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Como é que subiram ao céu? O próprio texto está dizendo que eles chegaram em suas casas. Eu acredito que muitas pessoas se assustaram com aquela cena. Imagine, você enterrou o seu parente aí há 4 dias. E agora você vê seu parente chegando em casa, seu parente entrando na cidade. Se você não tiver fé, você vai dizer que é um fantasma. Mas não era fantasma. Foi o poder da morte de Jesus que fez com que o sepulcro se abrisse. Abriu e as pessoas foram ressuscitadas. Levantaram do túmulo. Os túmulos estavam aos poucos, tinha pedra nas portas. As pedras foram removidas. E as pessoas levantaram, saíram, entraram na cidade e foram para os seus familiares. Senão a Bíblia diria, entraram no céu, subiram para o céu. A Bíblia está dizendo que eles entraram na cidade santa. É preciso compreender a palavra de Deus. Nota-se bem que antes de tudo, os sepulcros se abriram.
E muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Isso aconteceu quando Jesus morreu sobre a cruz. A cruz, entenda aqui, queridos professores, queridos alunos. Então assim, esses santos ressuscitaram antes de Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou 3 dias depois, ou ao 3º dia, conforme nós estamos ensinando. Ora, se eles estivessem ressuscitados com um corpo imortal, isso significaria inequivocamente que Cristo não foi o primeiro homem a ressurgir dentre os mortos com um corpo incorruptível e imortal, e portanto que ele não é o primogênito dentre os mortos, ou as primícias dos que dormem. E aí nós vamos seguir o adventismo, que nos ensina ao contrário, que nos ensina fora da realidade de que Cristo é o primogênito, é o primeiro entre os mortos a subir com o corpo. Então fica demonstrado então como é impossível que esses santos tenham experimentado uma ressurreição corporal como a de Cristo, e com a que experimentaram os mortos no Senhor, na sua vida, na sua vinda, como o que nós vamos experimentar. Eu gostaria de trazer para os queridos professores, queridos alunos, como é que você me explica o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 35, que eu incluí aqui. Quando essas pessoas, Jesus morreu, os túmulos se abriram, as pessoas entraram na cidade, entraram em suas casas, e é uma interpretação minha, e respeito aquele que interpreta diferente, mas Hebreus 11:35 diz que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Onde nós temos um texto na Bíblia em que os mortos vieram até a sua família. Onde nós temos? Hebreus está dizendo sobre isso, que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí mesmo assim, veja bem que eles entraram para a segunda morte, que aí uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Quer dizer, eles ressuscitaram em corpo para viver, para vir para suas famílias. Mas agora eles sendo perseguidos, porque com mais ênfase eles anunciavam o Evangelho. Então muitos deles foram torturados, não aceitaram o livramento, preferiram morrer por amor a Cristo. Morreram novamente, esperando uma melhor ressurreição. Ah, como era bom se nós não nos baseasse nos ensinos da senhora Ellen G. White, profetisa da igreja adventista. Ela é de 1827 a 1915. Foi uma escritora cristã americana, fundadora da igreja adventista do sétimo dia. É uma das escritoras mais traduzidas da história da literatura mundial. É considerada profetisa pelos adventistas do sétimo dia. Quero pedir desculpas aos internautas, eu ainda estou um pouquinho gripado ainda e estou tendo alguns probleminhas aqui de garganta. E essa lição vai delongar um pouquinho, mas é interessante. Se você não pode assistir de uma vez, assiste de 2, de 3, mas assista todo. Então, entre os anos de 1840 e 1844, surgiu nos Estados Unidos um movimento multidenominacional chamado Millerita, quer dizer, falando sobre o milênio, baseado no começo do milênio. Então o maior deles tornou-se conhecido como Adventistas do sétimo dia. Eu estou fazendo essa declaração não contra a igreja, que eu acho uma igreja, um povo exemplar. Eu estou falando sobre as heresias que está vindo para dentro da Assembleia de Deus, que vem da senhora Ellen White, que vem do Miller, do Guilherme Miller. Eu quero trazer para vocês entenderem. E meus irmãos, não coma tudo que coloca na mesa, algumas coisas fazem mal. Então esse povo foram todos seguidores de Guilherme Miller, um fazendeiro do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e um ministro licenciado da Igreja Batista, que se destacou por sua ênfase na pregação do retorno de Jesus Cristo, que seria por volta de 1840. Então nos Estados Unidos, meus queridos alunos, queridos professores, a pregação e os escritos de Guilherme Miller despertaram paixão de milhares de pessoas. A mensagem de Miller e seus associados defendia a seguinte ideia:
assim como o primeiro advento de Jesus Cristo foi predito em Daniel 9, seu segundo advento é identificado em Daniel 8 e 14, ou melhor, que afirmava que a profecia de Daniel 8 e 14 aconteceria entre os anos de 1843 e 1844. Jesus virá outra vez por volta desse tempo. Quer dizer, os adventistas fixaram uma data para a volta de Jesus. Portanto, aí eles prepararam-se para encontrar. A sua volta era um evento literal e visível que precederá o milênio. Essa era a essência da mensagem milerita, baseado nos estudos de Guilherme Miller. Então, assim, dezenas de milhares foram para as igrejas, foram aguardar, foram para as praças aguardarem com paciência e fervor até a chegada do dia identificado na profecia. Então eles esperaram o dia inteiro até a meia-noite, mas Jesus não veio, deixando-os profundamente desapontados. Imagina o desapontamento. Jesus disse que ninguém sabe o dia que ele vem, mas as pessoas insistem em querer marcar data para o retorno de Jesus. Mas não demorou muito para concluir que, embora a data de 22 de outubro de 1844 estivesse correta, o evento estava errado. Isso aí vem agora através da profeta Ellen White. Então esses crentes entenderam que o santuário a ser purificado não estava na terra, mas no céu. Então eles falam de uma mudança de Jesus no céu. Jesus entrando no santuário no céu. A profeta está vendo, pregando um evangelho que não é conforme a Bíblia, que tem que ser anátema. Então Jesus haveria entrado no Santo dos Santos, né? No santuário celestial, para dar início à sua obra de julgamento. Isso através da profeta Ellen White, que mais tarde declarou: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Sendo assim, profeticamente falando, o ano de 1844 não pode ser minimizado ou esquecido. Esse é o conselho de Ellen White, que é oportuno para os adventistas. E nós estamos. Por que não dizer que nós, assembleanos, não estamos seguindo doutrina, seguindo profetismo de Ellen White? Meus queridos, esse evangelho que ela trouxe não é segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, ninguém sabe. Então é por isso que eu trouxe, para que vocês possam entender. Vamos para a terceira parte da lição. Aprender sobre a importância da ressurreição de Cristo. Então agora nós vamos para o último tópico. É aprender sobre a importância da ressurreição de Cristo. 3. Importância da ressurreição de Jesus Cristo. A crucificação e a consequente morte de Jesus foi um desastre para os discípulos, pois eles ainda não entendiam os motivos para este fato. Então, meus queridos, os discípulos, além de andar com Jesus, né, parece que eles não tinham, tá certo que não tinha descido ainda o Espírito Santo, mas parece que eles não tinham a luz da palavra de Deus em suas vidas, e eles ficaram confundidos. Veja os discípulos do caminho de Emaús falando triste. Jesus chamou eles de necessitados para crer. Então a mensagem do cristianismo estava completa, porque primeiramente vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Pois a morte e a ressurreição de Jesus eram os eventos sobre os quais a proclamação das boas novas de salvação que está no Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, em vão seria a nossa fé, como o próprio Paulo escreveu. O cristianismo não teria prosperado se Jesus não tivesse ressuscitado. Pelo contrário, o cristianismo estaria enterrado juntamente com Cristo. O 3:2 diz: Jesus ressuscitou e deu convicção aos seus discípulos. A ressurreição de Jesus deu a cada um de seus discípulos a convicção e coragem para enfrentar a prova da tortura e do martírio. Então, a partir da ressurreição de Cristo, os discípulos se encorajaram, e aí eles estavam dando muito mais valor à fé.
Quer dizer, transformou um grupo de discípulos atemorizados e acovardados e escondidos em homens de coragem e convicção, que dava muito mais valor à fé e estava pronto a morrer por Cristo. Então aí, meus queridos, que foi aí, nós estamos dizendo que 50 dias após a ressurreição de Jesus, esse mesmo Pedro, né, que era temeroso, agora faz um discurso para a multidão. 3:3, Jesus ressurreto traz esperança aos cristãos. O cristianismo forte, persistente, vindo até nós desde os primeiros meses após a crucificação, é a maior prova visível e crescente de que Jesus ressuscitou. Quer dizer, a ressurreição de Cristo é algo vivo para nós até hoje. Nós cremos na ressurreição, que Ele ressuscitou, que Cristo está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. A conclusão diz, concluímos esta lição fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, uma inspirada e fervorosa mensagem sobre nosso Senhor Jesus Cristo. É declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos internautas, continue compartilhando, se inscrevendo, eu preciso de você. Grande abraço, não perca a próxima lição, que é o testemunho dos evangelhos sobre a existência de Jesus. Mais uma vez agora o evangelho vai falar sobre a existência de Jesus. E aguardo vocês, quero agradecer a todos e até a próxima lição, na paz do Senhor. Amém.